Olha, a primeira festa do líder pro Alberto Cowboy, sabe, era pra ser uma noite de pura celebração, né? Mas, como a gente sabe, no Big Brother as coisas nunca são tão simples. Rapidinho a festa virou um verdadeiro campo minado, porque no fim das contas, a música é só o som de fundo. O que importa mesmo é a estratégia, os conflitos e, claro, como a gente viu, rolaram muitas, mas muitas lágrimas. Vamos dar uma olhada em como essa única noite foi o suficiente para escancarar todas as rachadoras que já estavam ali dividindo a casa. E para já dar o tom da noite, essa frase da Sara Andrade diz tudo. A desconfiança estava ali, pairando no ar, sabe? E aquelas alianças que pareciam ser de ferro começaram a tremer. Isso era só o comecinho do que vinha pela frente. Então, antes mesmo da festa engrenar de verdade, já tinha uma outra história acontecendo em paralelo. Enquanto a música tocava para quase todo mundo, um participante estava lá do lado de fora, batalhando para conseguir entrar na celebração. Era o Leandro. Ele tinha sido barrado da festa pelo líder e teve que encarar uma prova de resistência de quase 3 horas. E não é que ele conseguiu? A volta dele foi triunfal. Ele entrou no meio da festa gritando "Isso aqui é Bahia", mostrando que no BBB, olha, até ser excluído pode acabar virando um momento de destaque. Bom, com a festa rolando a todo vapor, as conversas de jogo começaram a pegar fogo, principalmente entre os veteranos, né? A celebração virou o cenário perfeito para os jogadores mais experientes começarem a afiar as facas e mirar os seus alvos. E que mira, hein? O Babu Santana não fez a menor questão de esconder quem era o alvo principal dele: Jonas Susbar. Agora, o que eu acho interessante nessa frase é a estratégia do Babu. Ele não tá querendo um confronto direto, pelo menos não agora. Ele tá apostando que o próprio Jonas vai acabar cometendo os erros que vão levar ele para a eliminação. É uma tática. A tensão entre os dois era quase palpável. Pro Babu, o Jonas subiu assim várias casas na lista de prioridade de voto dele. E essa percepção fica ainda mais forte com o que o Juliano Floss observou, que o Jonas parece estar sempre de patrulha, sabe? Só esperando um deslize dos outros para poder atacar. São duas visões que se encaixam perfeitamente, pintando um retrato bem claro de um alvo. Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Mas, enquanto a gente aqui fora fica se perguntando, os próprios participantes já parecem ter uma resposta quase unânime na ponta da língua, e o nome, olha, não é nenhuma surpresa. O consenso na casa é muito claro. Desde o Babu, que já logo tascou um VTZera nela, até a Solange, que se sente estudada por ela, e o Brígido, que tá ali, com medo de ser provocado, o nome é sempre o mesmo: Ana Paula Renault. As percepções mudam um pouquinho, mas o resultado final é um só. Todo mundo vê ela como a jogadora mais perigosa, analisando cada movimento dela nesse tabuleiro. E essa frase do Brígido, nossa, resume perfeitamente o sentimento geral. Os jogadores sentem que estão pisando em ovos. Eles sabem que a Ana Paula cresce no confronto e estão fazendo de tudo para não dar para ela a munição que ela tanto quer. A estratégia de muita gente, por enquanto, é a contenção total. E com tanta tensão estratégica no ar, era meio óbvio que o lado emocional ia explodir uma hora ou outra, né? A festa acabou virando um palco para desabafos, para lágrimas, revelando como a pressão do confinamento pode ser, assim, esmagadora. Tem uma palavra no nosso vocabulário que define perfeitamente alguns sentimentos dentro daquela casa: ranço. E foi exatamente isso que um dos participantes confessou que estava sentindo, e de uma forma bem intensa. Depois de um choro daqueles, sendo consolado pelo Breno e pela Maxiane, o Marcelo abriu o jogo. O alvo de toda essa frustração, Matheus, é o tal do ranço. Aquele sentimento profundo que às vezes nem tem muita lógica, mas que pode definir o rumo dos votos e das alianças de um jogador. E o drama do Marcelo não parou por aí, não. Aqui a gente consegue ver perfeitamente o choque de realidades. De um lado, o Marcelo, totalmente movido pela emoção, questionando uma decisão lá de trás do castigo do monstro. Do outro, o Jonas, com uma abordagem que é puro jogo, quase casual, falando sobre votos futuros. Um estava na emoção, o outro na razão pura. Mas a noite não foi feita só de grandes confrontos. Nos cantinhos da festa, sabe? Aquelas conversas mais baixinhas estavam redesenhando o mapa de lealdade da casa, criando novas amizades e confirmando velhas desconfianças.
E essa aqui é a prova clássica de como, lá no BBB, as coisas pequenas se tornam gigantes. O tal caso do lençol. Parece bobagem, né? Mas a atitude da Solange foi vista como uma coisa mesquinha, deixou as outras participantes de boca aberta e, sem dúvida nenhuma, abalou a imagem dela com uma parte da casa. Então, qual foi o saldo da noite? Um tabuleiro completamente bagunçado. A gente viu a Sara e a Sol Vega cravando uma desconfiança na Chayane. A Jordana confirmou que pulou fora do grupo da Ana Paula. A Milena já tá até questionando quanto tempo a união do próprio grupo vai durar. E no meio disso tudo, uma aliança nova e bem inesperada parece que tá surgindo entre a Sara e a Maxiane. O jogo tá pegando fogo. E a gente termina com essa pergunta no ar. Depois de tanta revelação, tanta lágrima e tanta estratégia exposta, a sensação de que alguém está no controle parece ser só uma ilusão. A festa do líder, que era para consolidar um reinado, acabou foi desestabilizando a casa inteira, deixando o futuro do jogo mais incerto do que nunca. A questão que fica é: quem vai conseguir navegar melhor nesse caos todo?